Maná Diário, com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. E no maná diário dessa manhã daremos continuidade à nossa série de mensagens sobre inteligência emocional. Estou aqui no condomínio Rio Manso, onde reside o nosso querido pastor Marcos, que tem nos recebido tão bem em sua casa. Que Deus o abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos começar falando sobre o apóstolo Pedro. Como que o apóstolo Pedro recebeu o seu chamado, algumas coisas que ele passou durante o processo, um momento onde ele estava vivendo com uma confiança elevadíssima e depois uma queda, um desvio das suas perspectivas, daquilo que ele realmente acreditava. E como o Senhor trabalhou de maneira perfeita na vida de Pedro para resgatá-lo novamente e trazer de volta aquela confiança que o próprio Deus havia implantado no coração dele. E hoje nós vamos começar lendo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, que diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia. Assentava-se, ensinando do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, que rompiam as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Jesus ele estava próximo ao lago de Genezaré. Pedro, juntamente com seus companheiros, estavam pescando, e aquele dia não foi um dia muito bom. Eles eram empresários da pesca. Eles viviam segundo a arte da pesca. E percebemos que aquele dia eles não tiveram sucesso. Estavam lavando as suas redes para retornar para casa e poder descansar durante o dia, porque as suas atividades eram noturnas. E ali naquele mesmo cenário estava Jesus. Jesus estava ali ensinando, pregando para as multidões. E ele sobe no barco de Pedro. Ele poderia ter subido em qualquer outro barco. É incrível que ele escolheu o barco de Pedro para subir. Eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor sabe de todas as coisas. No reino de Deus não existe coincidência. E o Senhor, da mesma maneira como ele subiu no barco de Pedro, ele está entrando aí na sua casa através desse vídeo, chegando para você,
para poder falar no seu coração. Ele sobe no barco de Pedro, ele pede Pedro que afaste um pouquinho da margem para que ele pudesse pregar e falar às multidões. Aquele barco então se tornou o púlpito de Jesus. Você percebe como que o coração de Pedro era aberto para a obra de Deus. Apesar de ter tido uma noite de trabalho sem sucesso, apesar de ter enfrentado dificuldades ali, porque ninguém vai trabalhar para não obter resultado, mas ele mesmo assim, ele emprestou a sua ferramenta de trabalho para que ali fosse colocado como um púlpito, para que a palavra de Deus fosse anunciada. Eu quero perguntar para você, será que os recursos que Deus tem colocado diante de você, os recursos do seu trabalho mesmo, eles são disponibilizados para Deus, para servir de púlpito onde o Senhor possa sim anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus? Então, Pedro, ele dispôs o seu barco para que Jesus pudesse pregar o Evangelho. E Jesus ali anuncia a palavra de Deus. Você percebe a liberalidade do coração de Pedro. Jesus faz o que precisava fazer. Depois de anunciar a palavra de Deus, Jesus ele diz para Pedro, agora vocês podem lançar a rede. É incrível que Pedro ele coloca uma questão completamente humana, dizendo, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pegamos, mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Algo incrível que percebemos em Pedro, que além do seu coração ter disponibilidade de ceder os seus recursos, ceder as suas ferramentas para que fosse usada para o reino de Deus, para a obra de Deus, você percebe também uma fé onde ele se entrega inteiramente na palavra de Deus. E ele diz, não estou confiado mais na minha experiência, não estou indo confiado em algo humano, estou indo confiado na palavra do Senhor. E assim ele vai, e ele lança as suas redes. Quando ele lança a rede, eles pegaram tantos peixes, mas tantos peixes, que diz a palavra do Senhor que as redes se rompiam. Quando Pedro viu aquilo, ele se lança aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus e diz, retira-te, Senhor, porque eu sou pecador. Ah, meus amados irmãos, percebemos desde o início que Pedro, ele tinha uma personalidade muito forte. Ele era uma pessoa espontânea. A espontaneidade de Pedro, ela é tão grande a ponto de emprestar o barco, a ponto de acreditar na palavra e de não ficar apegado na sua experiência como um profissional. E agora, ao ver algo tão grandioso acontecer diante dos seus olhos, nós percebemos que Pedro se lança, ele se joga diante de Jesus. E ao se jogar diante de Jesus, ele diz, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele percebe que a presença de quem estava ali era muito maior do que qualquer coisa. Aquela presença que ali estava, aquela pessoa que ali estava, era o Deus que criou todas as coisas. E o Senhor olha para ele e diz, a partir de hoje eu vou fazer de você um pescador de homens, um pescador de almas. E diz a palavra do Senhor que eles trazem os barcos para a margem ali do lago, largam tudo, abandonam tudo e começam então a seguir a Jesus. É incrível a capacidade de liderança que Pedro possuía, porque ali estava outros homens com ele, Tiago, João, estavam ali com ele, mas mesmo assim, quando ele abandona tudo para seguir a Jesus, os seus companheiros também abandonam e começam a seguir a Jesus a partir dali. O que isso me ensina? Começou então uma grande obra de Deus na vida de Pedro. Ali era o início de uma caminhada, de um processo, porque coisas aconteceriam ao longo desse processo que formaria o caráter de Pedro para ele ser sim o grande apóstolo Pedro, que no final da sua vida teve coragem de se entregar e ser morto, crucificado de cabeça para baixo. E eu quero perguntar para você nessa manhã,
Qual que é o seu nível de entrega diante de Deus? Você tem coragem de abandonar a sua maneira metódica de pensar, de largar a sua experiência de lado e confiar no que Deus está te falando? Ah, meu irmão, com certeza o Senhor está chamando a minha atenção e a sua atenção para que possamos abrir mão de tudo aquilo que muitas vezes achamos que é alguma coisa para seguirmos a Cristo, para fazermos o que Deus deseja através da nossa vida. E eu quero orar com você para que o Senhor traga esse despertamento. Nos próximos vídeos nós continuaremos falando sobre Pedro, sobre esse trabalhar de Deus na vida dele e todos os passos, os processos, claro que de maneira superficial, porque senão ficaríamos muitos e muitos meses apenas falando sobre Pedro. Mas eu tenho certeza que o objetivo proposto, que é falar de inteligência emocional, dentro dessa perspectiva, será alcançado. Eu quero orar com você, pedindo a Deus que realmente mova no seu coração aquilo que precisa ser movido para que a sua vida experimente uma revolução, uma mudança extraordinária a partir de hoje, em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está conectada nesse vídeo e peço ao Senhor, meu Deus, trabalha nessa vida, quebra todas as cadeias, destrua tudo aquilo, meu Deus, que vem para impedir essa pessoa de caminhar, liberta os caminhos dessa pessoa, liberta a mente dessa pessoa e cumpra o teu propósito nessa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu os abençoo para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Não esqueça de assinar o nosso canal, de curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Comente, participe conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.